Fala galera do Sol Direito, tudo tranquilinho com vocês? Tudo na paz? Antes de começar essa aula eu quero dizer o seguinte a você: você tem que ter foco. A pessoa que não tem foco, ela não chega a lugar algum. Se você não sabe o que você quer, então você já começou errado. Para essa aula, dá uma pausa, pensa aí o que é que você quer. Você quer passar em um concurso, mas concurso de quê? Você quer ser o que na sua vida? Você quer ser um agente de polícia civil? Você quer ser um escrivão de polícia civil? Você quer ser policial federal? Você quer ser analista do tribunal? O que é que você quer ser da sua vida? Primeiro você tem que saber isso. Depois que você souber o que você quer, aí você vai focar nisso. Você vai traçar o seu objetivo. Qual será seu objetivo? Alcançar, por exemplo, o cargo de agente da Polícia Federal. Então, pode abrir o concurso que for, amigão. Foque no de agente da Polícia Federal. O foco é o seu objetivo, ok? Pode abrir o concurso que for. Abriu Polícia Civil do Estado de sei de onde. Você vai fazer? Vai. Mas o seu foco qual é? Agente da Polícia Federal. Isso é um exemplo que eu estou dando, né? Então, não deixe de estudar o edital de agente da Polícia Federal para estudar o edital de Polícia Civil não sei de onde. Estude sempre para o seu foco. Faça por experiência. E às vezes você até consegue passar. Mas nunca tire o foco do seu objetivo, ok? É uma dica muito importante que eu deixo aí para vocês. E vamos dar continuidade à parte geral do direito penal, teoria do crime, ok? Foca lá na tabela que eu mostrei para vocês. Nas aulas anteriores, eu fiz um passeio geral dentro dessa planilha, certo? Eu mostrei a vocês que o Brasil adotou a teoria tripartida do crime, que toda conduta para ser considerada crime no Brasil, ela tem que ser típica, ilícita e culpável. Está aí na planilha de vocês. Dentro do fato típico, para poder eu dizer que determinada situação é típica, tem que reunir os 4 elementos do fato típico. Ou seja, tá aí, ó, conduta, resultado naturalístico, nexo causal e tipicidade. Se houver os 4 elementos, eu já posso dizer que o fato é típico. Mas não basta ser típico para ser considerado crime. Tem que ser também ilícito ou antijurídico. Todo fato típico, eu falei para vocês que ele presume-se ilícito. Se ele é típico, logo ele é ilícito. O que é que eu tenho que provar para poder dizer que não há crime? Eu tenho que provar que agi amparado por uma excludente de ilicitude. Então, as excludentes de ilicitude genéricas são essas 4 aí, ó: legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de um direito e estrito cumprimento de um dever legal, certo? Se eu agir amparado em qualquer uma dessas 4 genéricas ou em algumas específicas que a gente vai ver, eu excluo a ilicitude, logo não há crime, ok? Outra coisa foi a culpabilidade, que a gente também falou um pouco. A gente viu que os elementos da culpabilidade são imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Se excluir qualquer desses elementos, não há culpabilidade, logo a pessoa é isenta de pena, certo? Então, resumindo, são 3 os elementos de um crime: fato típico, ilícito e culpável. Se eu excluir qualquer um, eu não posso dizer que a conduta é criminosa. Agora eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Se eu excluir o fato típico e a ilicitude, a questão vai perguntar a vocês, vai ter que afirmar, na verdade, que excluiu o crime. Presta atenção. Excluiu o fato típico ou a ilicitude, exclui-se o crime, certo? Agora, toda vez que a questão disser que não há culpabilidade, então a questão vai ter que deixar claro que a pessoa vai ser isenta de pena. Entenderam? Excluiu o fato típico, a ilicitude, excluiu o crime. Excluiu a culpabilidade, eu não posso dizer que excluiu o crime. Eu vou dizer o que? É isento de pena, ok?
Então, vamos começar a ver o primeiro elemento do fato típico. E o primeiro elemento do fato típico é nada mais nada menos do que a conduta. E a conduta, tá aí o conceito de conduta. Para quem não sabe, a conduta é a ação ou omissão, né? Crime omissivo de não fazer, ou comissivo, aquele crime que eu faço. Então, é a ação ou omissão humana, consciente, voluntária e dirigida a uma finalidade. É a ação ou omissão humana, voluntária, consciente e dirigida a uma finalidade. E dentro dessa consciência é onde tem o dolo e a culpa. Se a ação é consciente, então quer dizer que eu estou agindo no mínimo com culpa. Ok? Primeiro elemento do fato típico. São 4, a gente está no primeiro. Conduta. Dentro da conduta, a gente tem a consciência, certo? Vê só, pessoal, a conduta ela tem que ser humana. Então, se um cão me ataca, se um animal me ataca, eu não posso dizer que esse animal cometeu uma conduta. Por quê? Porque a conduta tem que ser primeiro humana, depois tem que ser voluntária. Então, vê, se eu levo um choque, por exemplo, eu levo um choque sem querer e acabo machucando alguém. No impacto do choque, eu bato com o cotovelo no rosto de alguém e quebro o nariz dele. Houve uma conduta? Não, porque a conduta é uma ação, primeiro humana, depois voluntária. Então, não houve voluntariedade, eu não posso falar em conduta. Depois, ela tem que ser consciente. O que é essa consciência? Essa consciência é que você tem que ter agido, no mínimo, com culpa. Se você agiu com culpa ou com dolo, significa que você cometeu uma conduta, certo? E essa conduta tem que ser dirigida a uma finalidade. Então, dentro do conceito de conduta, a gente estuda dolo e culpa. E só lembrando a vocês, o dolo e a culpa está dentro da conduta e a conduta está dentro do fato típico. A questão vai te perguntar, o dolo e a culpa estão dentro da culpabilidade. Está errado. Isso aí vocês já sabem. Vai lá no artigo 18 do Código Penal e olha o que diz lá. Ó. Diz-se o crime doloso quando o agente quis o resultado ou quando ele assumiu o risco de produzir o resultado. Então, artigo 18, inciso 1º, traz os dois tipos de dolo que a gente vai estudar. Diz-se o crime doloso quando o agente quis ou quando ele assumiu o risco de produzir o resultado, que é o chamado dolo eventual. Ok? Então, passando adiante, a gente vai ver aí, ó, espécies de dolo. Existem várias espécies de dolo, né? Os doutrinadores começaram a criar aí. E a gente vai estudar praticamente essas 4 que estão aí. O dolo direto, que é também chamado de dolo determinado. O dolo eventual. O dolo genérico e o dolo específico. Ok? Vamos estudar, vamos focar nesses daqui. O dolo direto ou determinado é aquele que eu quero. Por exemplo, eu estou com vontade de matar uma pessoa. Eu vou lá e mato ela. Essa conduta foi humana? Foi. Eu sou humano. Foi voluntária? Foi. Eu estava com vontade e fui lá e fiz. Foi consciente? Aí dentro da consciência você vai perguntar, foi porque ele quis? Ele assumiu o resultado? Ou foi por imprudência, negligência ou imperícia? Se for por qualquer uma coisa dessa, você pode dizer que teve consciência. Nesse meu caso, eu quis. Quero matar uma pessoa, eu vou lá e mato ela. Dolo direto. Ou dolo determinado. É aquele que eu determino o que eu quero, vou lá e faço e acabou. Ok? Então eu vou responder por homicídio na modalidade dolosa. Pena, se for simples, né, de 6 a 20 anos. Mas isso agora não vem ao caso. O que seria agora o dolo eventual? O dolo eventual é a segunda parte do inciso 1º do artigo 18.
porque a gente acabou de ler. Se você não lembra, volta lá e olha. Mas diz assim, ó: disse crime doloso quando a gente quis, primeira parte, ou assumiu o risco de produzir o resultado, ok? Então, eu não quero o resultado, mas eu assumo o risco de produzir. O nome desse dolo é dolo eventual. Eu vou responder pelo crime doloso na modalidade dolo eventual, mas não deixa de ser doloso, ok? Eu vou dar um exemplo aqui só para vocês entenderem melhor e vocês vão compreender melhor. É o seguinte: eu estou fazendo um treinamento de tiro. Coloquei umas garrafas lá de vidro, sei lá, ou de plástico, não importa, e estou treinando. Dei um tiro, dei dois. O colega que estava ao lado disse: cuidado, vai passando uma pessoa lá atrás. Lá atrás das garrafas, se eu não me engano, está passando uma pessoa. Eu pego e digo: e eu, quem me importa? Eu vou atirar na garrafa. Se pegar nela, problema dela. Eu digo a vocês: eu queria matar alguém ou eu queria acertar na garrafa? Eu queria acertar na garrafa, certo? Mas eu assumi o risco de produzir o resultado morte, sim ou não? Sim. No momento que meu colega me avisou: cuidado, vai passando alguém, e eu digo: problema dele, tanto faz, vou atirar na garrafa, se pegar nele, problema dele. Eu assumi o risco, sim ou não? Assumi, meu irmão. Então eu vou responder caso se eu der o tiro, errar a garrafa e pegar no cara que ia passando lá. Eu vou responder por homicídio doloso na modalidade dolo eventual, mas não deixa de ser doloso, ok? Pena de 6 a 20 anos. Agora existe o dolo genérico, essa nomenclatura aí, né? Que é aquele dolo que eu tenho de cometer determinada conduta. É o dolo que todo mundo conhece. Dolo genérico é o dolo que eu quero fazer e faço. Quero matar. Qual é o meu dolo genérico? Matar. Entendeu? Esse dolo não tem o que discutir. Agora o dolo específico, ele só tem em determinados crimes. Dolo específico é aquele crime que tem um dolo genérico, que é o dolo geral de cometer aquele crime, mas também tem, no próprio tipo penal, traz um dolo específico. Você tem que cometer esse crime para determinada situação. Vou dar o exemplo e vocês vão entender. Foca aí no slide. O dolo específico, o exemplo que eu trouxe para vocês é o crime de prevaricação. Diz assim, artigo 319 do Código Penal: retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei. Aí, vírgula, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Essa parte de vermelho aí é justamente o dolo específico. Vê, se eu digo, eu quero cometer um crime de prevaricação, qual é o meu dolo geral? O meu dolo genérico é o quê? O meu dolo geral é de cometer um crime, crime de prevaricação. Mas para poder eu cometer esse crime de prevaricação, eu tenho que realizar qualquer uma dessas condutas aí, ó. Retardar ou deixar de praticar indevidamente um ato de ofício, ou praticar ele contra a expressa previsão legal. Eu tenho que realizar essa conduta somada ao dolo de satisfazer o interesse pessoal, certo? Então, o dolo genérico é de cometer essas condutas. O dolo específico é satisfazer o interesse ou sentimento pessoal, ok? Esse dolo específico não tem em todos os crimes, só tem em alguns, e eu trouxe um exemplo para você aí que é o que cai em prova. Tranquilo? Então, bola para frente. Falei para vocês do dolo direto, certo? Segundo a teoria finalista da conduta, o dolo e a culpa estão no fato típico. Precisa eu dizer isso a vocês de novo? Não, né? Eu disse a vocês que a conduta é toda ação ou omissão humana, voluntária, consciente e dirigida a uma finalidade. Por isso,
que eu digo que o Brasil adotou a teoria finalista da ação, ok? Não está na culpabilidade. Então, no dolo direto, que é aquele dolo que eu quero, não é? Primeira parte do inciso primeiro do artigo 18, tem que ter a consciência mais a vontade. Dolo direto, que foi o primeiro que a gente estudou, tem que existir consciência mais vontade. Eu quero fazer uma observação aqui em relação ao parágrafo único do artigo 18, que diz assim, ó: salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por crime previsto, senão quando praticar dolosamente. Ninguém pode ser punido pelo fato previsto como crime, senão o praticar dolosamente. O que foi que ele quis dizer aqui nesse parágrafo? Ele quis dizer o seguinte, ó: em regra, eu só respondo por crime se eu cometer aquela conduta dolosamente. E o que é dolo? Dolo é quando eu quero, não é? Consciência e mais vontade, ou quando eu pelo menos assumo o risco de produzir o resultado. A regra é essa. Excepcionalmente é que eu posso responder por crime culposo. E quais são as exceções? As exceções estão no próprio Código Penal, na parte especial, né? Você vai lá e lê o artigo 121. Em um dos parágrafos do artigo 121 vai estar lá: homicídio culposo. Aí você vai dizer, eita, uma exceção aqui, ó. Significa o quê? Em regra, eu só posso responder por homicídio se eu cometer ele dolosamente. Mas existe uma exceção, está lá em algum dos parágrafos. Homicídio culposo, ok? Culpa, você só responde por culpa excepcionalmente. Tranquilo aí? Então até aqui, ó, uma revisão. A gente viu o que é o dolo direto e o que é o dolo eventual, ok? E o dolo eventual é aquele que eu assumo o risco de produzir o resultado. Tranquilo? Foca aí no slide para a gente continuar. O dolo direto ele pode ser de primeiro e de segundo grau. Vou dar um exemplo e vocês vão entender. O dolo direto de primeiro grau é o dolo comum. O dolo que já foi explicado aqui. Eu quero matar uma pessoa, vou lá e mato ela. Apenas ela. Dolo direto de primeiro grau, ok? Agora existe também o dolo direto de segundo grau. Vou dar um exemplo, vê só. Eu quero matar determinada pessoa. E eu sei que essa pessoa vai pegar um voo no avião da TAM. O que é que eu faço? Coloco uma bomba dentro do avião com intenção de matar determinada pessoa. Só que as consequências dessa bomba, as consequências da explosão dessa bomba, vai fazer com que morra a pessoa que eu queria e várias outras pessoas que eu não queria. Certo ou errado? Certo, né? Se vai explodir uma bomba no avião, provavelmente ele vai cair, vai matar piloto, copiloto e todos os outros passageiros. Pergunto a vocês: o dolo de matar aquela pessoa que eu queria, aquela determinada pessoa, é direto de primeiro grau ou de segundo grau? É um dolo direto de primeiro grau, certo? E as outras pessoas que eu matei? Explodi a bomba, o avião caiu, matou 200 pessoas, mas eu só queria matar uma. Eu sabia que necessariamente as outras mortes iriam acontecer, certo? Então, é chamado dolo de segundo grau, aquele dolo de consequências necessárias. O dolo em relação ao piloto, copiloto e os demais passageiros é um dolo direto de segundo grau. O dolo em relação àquela pessoa que eu queria matar, aquela determinada pessoa, é dolo direto de primeiro grau. Entendido? Bola para frente. Já dei esse exemplo.
Então, a gente já viu o dolo direto, que é aquele que eu quero, não é? E a gente viu que dentro do dolo direto, eu ainda tenho o dolo direto de primeiro grau e o dolo direto de segundo grau. O dolo de primeiro grau é aquele que eu quero fazer com determinada pessoa. O de segundo são as consequências necessárias. Matei todo mundo que estava ao redor dele. Consequências necessárias, certo? Ok, então vamos lá. No dolo eventual, como eu já tinha falado para vocês, é aquele dolo que eu apenas assumi o risco de produzir o resultado, certo? Tranquilo? Então, qual foi a teoria adotada para o dolo eventual? Foi a teoria do consentimento. O que significa a teoria do consentimento? Significa que no dolo eventual não existe o elemento vontade. Não existe a vontade de cometer o crime. Naquele exemplo que eu dei, que eu estava treinando lá, tiro, nas garrafas. O cara passou e eu disse, tanto faz, se pegar nele, se não pegar, eu vou continuar treinando. Existiu o elemento vontade de matar? Negativo. O que era que existia? Existia apenas a vontade de continuar treinando. Mas existiu o quê? Eu assumi o risco. Eu percebi que eu poderia atingir alguém, mesmo assim eu não dei atenção. Eu disse tanto faz, ok? Então, há apenas a consciência, mas o agente assume o risco de produzir o resultado, ok? Não existe vontade, o que existe é a consciência e o agente assume o risco de produzir o resultado. Tranquilo? Deu para entender? Então, o agente sabe que pode causar lesão ao bem jurídico de terceiro, mas ele não se importa com o resultado. Para ele, tanto faz. Der no que der, ele vai continuar fazendo o que estava. Se acontecer um crime, ele vai responder por crime doloso na modalidade dolo eventual. Por que eu estou repetindo direto? Porque é o que cai em questões, meu amigo. Você vai saber de imediato que foi dolo. Mas ele vai te perguntar, foi dolo direto ou foi dolo eventual? Aí você vai ter que saber, certo? Beleza, então a gente estudou dolo. Claro que existem várias outras modalidades aí de dolo, mas o que cai é isso que eu passei para você. Ok? Agora vê. Volta aí na planilha da gente e presta atenção numa coisa. O que é que a gente está estudando? Essa planilha vocês vão ver ela umas 200 vezes até a gente terminar essa parte geral do direito penal. Por quê? Eu quero que vocês saibam onde vocês estão, o que é que vocês estão estudando. Não basta saber o conceito de cada coisa que eu estou falando. Conceito de dolo, de culpa, conceito de conduta. É importante, sim, claro que é. Mas as questões vão cobrar o seguinte. Vão querer saber o que é e vão querer saber onde se encontra. Então tá aí, ó. A gente estudou conceito de conduta e estudou dolo. O que é que a gente vai estudar agora para continuar? A gente vai estudar culpa. Aí você pega o próprio artigo 18 e vai lá no inciso 2º. O inciso 2º diz o seguinte: disse o crime culposo quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Perceberam a diferença do crime doloso para o culposo? O doloso eu quero, ou pelo menos assumo o risco de produzir o resultado. O culposo, você agiu por imprudência, negligência ou imperícia. Você nem quis o resultado e nem assumiu o risco de produzir. Por quê? Porque a conduta foi por imprudência, negligência ou imperícia. Ó,
Mediante a violação de um dever de cuidado, o agente acaba por lesar um bem jurídico de terceiro. A culpa é isso, ó, violação de um dever de cuidado. Exemplo, eu estou dirigindo em alta velocidade. Estou curtindo o som, né? Liguei o carro do som bem alto e estou curtindo lá tal. E começa ó, o ponteiro ultrapassando o limite de velocidade. A via suporta 60 km por hora. Eu estou em 120. Daqui a pouco 140. Estou lá curtindo minha música. De repente eu atropelei uma pessoa, matei. Esse homicídio. Homicídio, sim ou não? Esse homicídio foi doloso. Aí você vai lá, eita, quais são as modalidades de dolo? Primeiro eu tenho o dolo direto. É aquele que eu quero. O cara estava escutando música distraído, ele queria matar alguém. Não quis. Beleza, então não é dolo de primeiro grau. Aí eu vou para o dolo eventual. Ele assumiu o risco de produzir esse resultado de morte. Aí você vai olhar a situação, vai dizer, rapaz, não. Ele estava dirigindo, a finalidade dele era o quê? Chegar em algum lugar. Era dirigir, era se locomover. Mas só que ele se distraiu. Deixou de prestar atenção, não é? Violou um dever de cuidado. Então, não foi dolo eventual. Ele não assumiu o risco de produzir. Ele vai responder por crime doloso? Não. Mas ele pode responder por crime culposo? Pode, desde que o Código Penal, ou nesse caso, né, na direção veicular, o Código de Trânsito autorize. Lá no Código de Trânsito tem, né? Homicídio na direção de veículo, que pode ser doloso ou pode ser culposo. Nesse exemplo que eu dei, o cara está distraído. Ele foi o quê? Negligente, imprudente ou imperito? Ele foi imprudente. Ele estava realizando uma conduta positiva, uma ação de dirigir em alta velocidade e violou um dever de cuidado. Por que dever de cuidado? Se ele tivesse prestado atenção, eita caramba, ultrapassei a velocidade, peraí, vou reduzir, senão o negócio pega. Ele não podia fazer isso? No crime culposo, o resultado ele é previsível, mas o agente, por imprudência, negligência ou imperícia, não previu. Entenderam? Era previsível, mas por violar um dever de cuidado, ele não previu. Por isso que não pode ser chamado de dolo, e sim de culpa. Ok? Então, ó, a culpa pode ser em 3 modalidades: negligência, imprudência ou imperícia. Tanto faz, qualquer das 3 você vai responder por crime culposo e ponto final. Agora, é bom saber o conceito de cada uma dessas, porque a questão pode te perguntar. Então, vai lá no slide e dá uma olhada. Negligência é quando eu deixo de fazer alguma coisa que eu deveria fazer. Por exemplo, eu sei que para viajar eu tenho que fazer uma revisão aí no carro. Pelo menos em que? Óleo, freio, essas coisas básicas. Eu digo, eu vou viajar para São Paulo no meu carro. Mas eu pego e digo, mas não vou fazer revisão não, estou com uma preguiça danada, eu vou assim mesmo. Eu fui negligente, deixei de fazer a revisão. De repente, no caminho, piso no freio, faltou freio, eu bato no motoqueiro, o motoqueiro morre. Um homicídio culposo na modalidade negligência, certo? Agora, imprudência. A imprudência é diferente. O agente faz o que não deveria fazer. Ok? É aquele exemplo que eu dei lá do cara dirigir em alta velocidade. Ele está fazendo ou deixando de fazer? Está fazendo. Dirigir em alta velocidade é imprudente. Ok? E a imperícia? A imperícia é o desconhecimento de uma regra técnica profissional. Por exemplo, vamos dar um exemplo, eu tenho a categoria A. Eu sou perito para dirigir o quê? Moto. De repente eu pego um ônibus e vou dirigir. Atropelei alguém. Eu estava na velocidade certa, tudo certinho, direitinho. Mas eu era imperito, eu não sabia dirigir um ônibus.
Por isso, cometi um crime na modalidade culposa. Quando eu peguei o ônibus, minha intenção era de matar alguém, então não é dolo direto. Eu assumi o risco de atropelar alguém, então não é dolo eventual. Mas eu agi por imperícia, sim. Então, crime culposo na modalidade imperícia. Ok? Aí eu já falei para vocês, mas eu vou falar de novo. No crime culposo deve haver uma previsibilidade objetiva. E o que significa previsibilidade objetiva? A previsibilidade objetiva significa dizer que qualquer pessoa no meu lugar, se tivesse prestado atenção, teria evitado o resultado. Ok? Previsibilidade objetiva é isso. Qualquer outra pessoa no meu lugar, se tivesse prestado mais atenção, teria evitado o resultado. Por que eu digo isso? Porque se não houver previsibilidade, eu não vou responder por crime culposo. Se não há culpa nem dolo, a conduta é o quê? Atípica. Vou dar um exemplo para você entender melhor. Eu estou dirigindo numa via que suporta uma velocidade máxima de 80 km por hora. E eu venho em 70. Estou dentro da velocidade permitida, certo? Não estou ouvindo música, não tem nada me atrapalhando. Eu estou ligado no trânsito aqui, ó. Estou dirigindo lá e estou ligadão. De repente, em uma daquelas passarelas, uma pessoa está querendo se matar e fica esperando passar o primeiro carro. Quando eu vou passando embaixo da passarela, o cara pula e eu atropelo ele. Eu quis atropelar o cara? Não, não é dolo. Eu assumi o risco de atropelar o cara? Não, não é dolo eventual. Eu fui negligente, deixei de fazer alguma coisa? Não. Eu fui imprudente? Não, que eu vinha na velocidade certa e vinha prestando atenção. Eu fui imperito? Não, porque eu tenho habilitação para dirigir o carro e eu estava dirigindo corretamente. Ou seja, não há previsibilidade objetiva. Qualquer pessoa no meu lugar teria atropelado o cara do mesmo jeito. Ok? Se não há previsibilidade objetiva, não há crime culposo. Se não há culpa nem dolo, não existe consciência na conduta. Se não há consciência, não existe nem a conduta. Se não existe conduta, o fato é atípico. Ok? Presta atenção nisso. Então, entendido o que é culpa, a gente entra agora nas modalidades de culpa. E agora, a princípio, a gente vai estudar duas modalidades de culpa. A culpa inconsciente e a culpa consciente. Bom, pessoal, eu vou dar uma pausa aqui para a gente continuar essa próxima aula no próximo vídeo, ok? Espero que tenha ajudado vocês. Peço a vocês que compartilhem essas aulas com o pessoal que está estudando aí para concurso. Seja lá qual for o concurso, compartilhe com o pessoal que está estudando para a OAB. E outra, tenha foco. Foco, fé e força. Não pode faltar, ok? Então até a próxima. Fiquem com Deus.